Pronto. Bom, no último domingo, nós retomamos a nossa jornada no livro de Êxodo, só para situar vocês um pouquinho. Mas, não sei se vocês se lembram, antes da gente iniciar o livro de Êxodo, quem estava lá, a gente disse que a proposta não era só o livro de Êxodo, mas dentro do tempo que Deus permitir que estejamos juntos, a ideia era falar sobre isso, a maior de todas as histórias. E aí tem um parêntese ali embaixo, né, entre Gênesis e Apocalipse, ou de Gênesis a Apocalipse. E o que eu gostaria de mostrar para vocês é que a Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, conta a maior das histórias, que é a história da redenção, a história de como Deus nos criou, de como nós caímos em desobediência e de como Deus nos amou e planejou a nossa redenção e colocou a nossa redenção em prática. E a figura central do projeto de redenção de Deus é o Filho, Jesus Cristo, Deus homem, o Deus Filho encarnado. Então, tenham isso em mente, porque apesar de Êxodo fazer parte de nós estarmos na jornada do Êxodo, e vocês vão entender isso um pouco melhor, por que eu estou falando isso daqui a pouco, nós ainda estamos dentro da maior de todas as histórias. Então vamos lá. Nós vimos na série do Êxodo o Deus da Aliança, que esse Deus da Aliança é um Deus de juízo e de redenção. Isso faz parte da história da redenção. Uma parte importante da história da redenção é entender Deus não só como Deus da redenção, mas também como Deus do juízo. Nós vimos que o povo, a quem Deus concedeu a graça da redenção no Egito, conheceu a Deus no deserto, por meio de provações, por meio de testes, e Deus foi se apresentando a eles e cuidando deles no meio dessas provações. E na semana passada nós começamos a conversar um pouco a respeito da aliança. Nós dissemos que a aliança é o fundamento do relacionamento de Deus conosco, ou do nosso relacionamento com Deus. Então, Deus, ele sempre se relaciona conosco numa aliança. Por quê? Numa aliança, as duas partes têm direitos e têm deveres. E como Deus, ele é nosso Criador, ele é superior como ser, e nós lhe devemos adoração e ele não nos deve nada, um relacionamento recíproco só seria possível se Deus se colocasse também debaixo de obrigações. Isso é possível por meio de uma aliança. Então Deus entra em aliança conosco e ele mesmo se coloca debaixo de obrigações que ele mesmo se colocou, né, para que ele cumpra. Isso desde o início. Nós vamos ver isso mais à frente, de novo. Deus quer fazer isso com o povo de Israel. Agora, não sei se vocês já assistiram aquelas séries, que você está assistindo a série e os personagens estão se desenrolando. Você está lá assistindo e tem um personagem X, Y, e eles estão ali agindo, você está entendendo, mas fica aquela curiosidade. Poxa vida, de onde veio esse personagem? Onde ele aprendeu tudo isso? Qual que é a origem dele? Qual foi a trajetória dele? E aí, de repente, a série volta um pouco e dedica um ou outro episódio para um flashback. Ela para um pouco a narrativa principal, e ela volta e conta a história de um personagem desde o início para você entender a formação dele, a origem dele, a identidade desse personagem, para que a história maior faça sentido. Então, aqueles que costumam assistir séries estão acostumados com isso. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, nós chegamos ali na base do Monte Sinai, onde Deus vai entrar em aliança com o seu povo no Monte Sinai. Vai entregar os 10 mandamentos, vai dar as instruções para a construção do tabernáculo, para a instituição do ofício sacerdotal, e por aí vai. Certo? Agora, é justamente nesse momento que nós também temos outras coisas importantes acontecendo ali. Então, da mesma forma em que às vezes uma série ela tem um flashback, ela interrompe um pouco a narrativa principal para apresentar melhor a identidade dos personagens, nós vamos fazer a mesma coisa aqui agora na nossa série do Êxodo. E aí eu pergunto para você, qual é a sua identidade? Se a sua vida fosse uma série e a gente estivesse transmitindo a sua vida hoje, no presente, e a gente precisasse apresentar você,
certo? E aí nós fizéssemos um episódio especificamente para apresentar a sua identidade. De repente, essa pergunta responderia, né, de onde eu vim? Qual é a minha origem? Como é que eu vim parar aqui? Como eu estou aqui agora? Tá? Como é que eu tenho as habilidades que eu tenho? Como o presente se dá? Então, não só o meu passado, mas o meu presente. E uma terceira pergunta, para que eu existo? Qual é o meu propósito, a minha finalidade? Né? Pensando um pouco mais à frente, em futuro, tá? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual que é o propósito de tudo isso? Qual que é o fundamento, o alvo de tudo isso? Aí nós faríamos um episódio só para explicar isso, para depois retomar a narrativa principal. Essas perguntas são importantes. E provavelmente essas perguntas estavam sendo feitas pelo próprio povo de Israel. Tá? E é por isso que nós vamos voltar um pouquinho. Agora, imagine-se como parte do povo de Israel, na base do Monte Sinai, recebendo os ensinamentos da parte de Deus, e aí recebendo pela primeira vez a história de Gênesis. Qual é a sua origem? Da onde você veio? Como é que você foi parar no Egito? Eita, a conexão está instável. Você está com Wi-Fi? Não, estou tentando. E aí, ó, vamos lá. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso aqui. A nossa identidade é dele, por meio dele e para ele. Tá? Isso Moisés vai ensinar para o povo nesse flashback, voltando para Gênesis, lá capítulo 1, do verso 1 ao 25. Tá? A nossa identidade é dele, por meio dele e para ele. Então, vamos lá. Um pouco do contexto só. Deus estava construindo o seu relacionamento com o povo, e o povo tinha sido libertado do Egito, e essa era a quarta geração desde José. Então, 4 gerações no Egito. Aprendendo a comer como os egípcios, aprendendo a estudar a cultura dos egípcios, a história dos egípcios, os deuses, a religiosidade dos egípcios. Então, o povo de Israel estava imerso naquela cultura. Eles se aculturaram. Tá, e agora Deus liberta esse povo depois de 4 gerações. É muito tempo. Tá? Então eles tinham uma noção de quem era José, uma noção de quem era Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Mas eles não tinham isso firme na mentalidade deles. Eles ainda não eram o povo da aliança no sentido mais experimental da coisa. Eles eram porque Deus os havia escolhido, os havia redimido. Mas eles ainda não eram no seu desenvolvimento, na sua mentalidade, nos seus atos, eles estavam se tornando. Tá? E aí Deus, então, ele precisa ensinar esse povo a ser povo dele. E aí Moisés, atendendo ao conselho do seu sogro Jetro, que tinha dito para ele ensinar o povo publicamente, ele começa a fazer isso nesse momento em que o povo sai de Refidim e vai para a base do Monte Sinai, onde eles vão receber os mandamentos de Deus, e eles vão entender a sua origem, eles vão entender qual é a sua identidade. Então, muito provavelmente ali no deserto do Sinai, aos pés do Monte Sinai, o Monte Horebe, o povo vai receber de primeira mão os ensinamentos do Gênesis. Esse é o contexto mais provável da entrega de Gênesis aos seus primeiros leitores. Tá? E por que é importante a gente fazer isso aqui, gente? Porque eu já escutei muitos sermões em Gênesis, principalmente capítulo 1 e capítulo 2, e eles são absolutamente descontextualizados, muitas vezes, né? Não todos, mas muitas vezes eles são descontextualizados. Tá? O livro de Gênesis ele foi entregue de primeira mão ali para os primeiros leitores ao povo que saiu do Egito e que estava para receber os mandamentos, que estava para entrar em aliança com Deus. Tá? Então é o melhor momento para a gente estudar esse livro, dentro do contexto, dentro da trajetória, dentro dessa linha. Tá? O livro de Gênesis ele não foi escrito como uma tratativa científica para competir com a teoria da evolução, por exemplo, ou com outras teorias a respeito da origem do universo. Ele foi escrito inicialmente para ser entregue para um povo que havia acabado de sair do Egito e que tinha a cultura do Egito na mente. Tá? Então é com essa ótica que nós vamos ler o livro de Gênesis. Então o povo que entraria em aliança com Deus
deveria conhecer a sua própria identidade. De onde eles vieram? Por que eles estavam ali onde estavam? Para que eles existiam? Então, tudo isso seria respondido por meio do livro de Gênesis. E aqui eu invoco um ensino do reformador, teólogo João Calvino. Ele vai dizer que a melhor forma de conhecer a si mesmo é conhecer a Deus. Quando nós entramos num processo de profundo conhecimento de Deus e nos dedicamos a isso, nós nos conhecemos melhor. E quanto mais eu conheço a Deus, melhor eu conheço a mim mesmo. Porque nós somos dele, nós viemos dele. Ele é a nossa origem. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Logo, quanto mais eu conheço, melhor eu sei de onde eu vim, porque eu estou aqui, para que eu estou aqui. E isso que Moisés vai ensinar para aquele povo que estava ainda com o Egito na cabeça. Lembrando, Deus já tinha tirado Deus já tinha tirado o povo do Egito. Agora, Deus está tirando o Egito do povo e formando o povo dele, mostrando qual a sua origem, por que eles estavam ali e para que eles estavam ali. Então, vamos lá. Nossa identidade é dele, por meio dele e para ele. Gênesis 1, verso 1 ao 25. Eu vou ler o texto aos poucos, tá bom? Para a gente deixar mais dinâmico. Primeiro, eu gostaria de ler o verso 1 e verso 2. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O povo ali no Egito, eles tinham uma versão diferente a respeito da origem das coisas. Então, para eles, o Nilo, por exemplo, que era símbolo de vida no Egito, que regava as terras do Egito, e eles podiam então fazer plantações, criar animais, fazer argila com as águas do Nilo. O Nilo era uma espécie de divindade. Assim como os animais que saíam do Nilo eram uma espécie de divindade. Assim como o faraó era uma espécie de divindade. Então, para eles, quando eles olhavam, os egípcios olhavam para a realidade debaixo do sol, eles enxergavam vários tipos de divindade que tinham, de repente, uma origem diferente ou uma própria origem e que tinham uma finalidade própria, eram entidades separadas responsáveis por áreas específicas da realidade que eles viam. Então, determinada divindade era responsável pela fertilidade da terra e do povo. Determinada divindade era responsável pela proteção dos egípcios e por aí vai. Eles tinham vários deuses diferentes. E aí Moisés inicia o livro de Gênesis, mostrando a identidade do povo, dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo isso que vocês chamam de deuses não são deuses, não são entidades. E quando ele fala céus, ele está falando de tudo aquilo que está acima da terra. E quando ele fala terra, ele está falando de tudo aquilo que está abaixo do firmamento. Então, tudo que estava abaixo do firmamento, os animais, o Nilo, tudo foi criado por Elohim, tudo foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador da terra. E tudo que está acima do firmamento, as estrelas, tá? Aí ele vai chamar aqui a grande estrela que governa o dia e a estrela menor que governa a noite. Tá? Tudo isso foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, que os havia tirado do Egito. Então não existiam entidades. Tá? Existiam céus, terra, e ambos foram criados pelo Deus Todo-Poderoso. Ele vai continuar. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Interessante, gente, que ele vai citar o Espírito de Deus como alguém que pairava por sobre a face ou por sobre as águas. Pairar é como se fosse... A ilustração não é boa, talvez, mas sabe quando a galinha está pairando sobre os ovos? Ela está gerando alguma coisa, pairando. Então é mais ou menos aquilo. Mas a ideia aqui é de um espírito gerador que estava pairando por sobre a face das águas, por sobre a terra,
e esse espírito faz parte do processo criativo. Tá? Então ele apresenta esse Deus, ele apresenta o Espírito de Deus, que pairava por sobre a face das águas. Então esse Deus Elohim, ele é Espírito de Deus também. Tá? E esse processo revelatório, ele vai sendo feito na mentalidade do povo que havia saído do Egito. Então Deus ali criou todas as coisas, e ele fez isso por meio do seu Espírito, tá? Que pairava, que tinha esse processo gerativo, de criar coisas, de gerar coisas, de desenvolver coisas. E aí o texto entra com uma sequência de "e disse Deus", versículo 3. Tá? E aí, "e disse Deus", versículo 6. "Disse Deus", versículo 9. "E disse Deus", versículo 14. "E disse Deus", versículo 20. Então, por meio da sua palavra, esse Deus Todo-Poderoso foi trazendo as coisas à existência. Isso é Espírito que pairava. Tá? E aí lá em João, depois, né, nós vamos ver que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É uma revelação que esse povo não tinha nesse presente momento, mas que nós já temos hoje. Tá? Então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando juntos, tá, na criação do mundo. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui sobre identidade, que esse povo estava aprendendo, é que eles tinham vindo de Deus e que tudo veio de Deus, de um único Deus. Não existia a divindade Nilo, a divindade Rã, a divindade Crocodilo, a divindade Faraó, certo? Um Deus, criador de todas as coisas, trouxe tudo à existência por meio da sua voz. Então nós vivemos no mundo de Deus. Tudo veio dele. E esse povo tinha que entender isso. Essa realidade que nós habitamos, a realidade física, ela foi criada. Tá? Ela foi criada pelo Deus que criou tudo abaixo do firmamento e sob o firmamento. Não existem deuses, existe Deus. Então nós vivemos no mundo de Deus. Nós viemos dele. Ele é a nossa origem. É a segunda coisa que a gente enxerga no texto, nessa narrativa de Gênesis, de 1 a 25, é que nós estamos aqui por meio dele. Olha só que interessante. Essa frase, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como eu falei, ela dá essa ideia de que o Espírito Santo estava permeando as coisas, estava agindo nas coisas para que elas fossem acontecendo. E aí, nós temos uma sequência muito providente na criação. E vocês vão entender por que essa palavrinha providente, que vem da ideia de provisão ou de providência, né? Que é uma das palavrinhas importantes aqui também. Olha só. Disse Deus, versículo 3, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. É a primeira vez na história que existe tarde e manhã, o primeiro dia. Tá? Então, a primeira coisa que Deus cria aqui, basicamente, é o tempo. Tá? O tempo não existia até esse momento. Deus é eterno. Deus não habitava no tempo. Mas nessa realidade, nesse mundo criado por Deus, o tempo existiria. Então, Deus cria a luz para governar o dia, e ele faz separação entre a luz e as trevas, chama a luz de dia e as trevas de noite. Então, pela primeira vez na história, a tarde e manhã, o primeiro dia. Certo? Então, aqui ele cria essa noção de tempo, ele cria luz e trevas, no sentido de claro e escuro, dia e noite, primeiro dia. E aí depois, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e sobre o firmamento. E assim o fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Depois, Deus coloca toda a matéria em ordem. Tá? Ele cria o tempo, ele cria o claro para governar o dia e o escuro para governar a noite. Então, no segundo dia criativo de Deus, ele cria o espaço.
Tá? Ele coloca tudo em ordem. Ele faz a separação das águas, ele faz a separação entre acima do firmamento e abaixo do firmamento. Podemos dizer aqui que Deus coloca o nosso planetinha azul em órbita, em pleno funcionamento no espaço, certo? Com capacidade para agora receber vida. Você percebe como é providente? Tempo, espaço. Agora, olha só o versículo 9, terceiro dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Tá? Olha só que interessante. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Tá? Então, primeiro Deus faz separação entre o que está acima do firmamento e o que está abaixo do firmamento. Entre o que está em órbita, basicamente, e o que está aqui embaixo. Agora ele começa a organizar a parte de baixo. Ele faz que venham os mares, etc. E ele faz surgir no meio dos mares o que a gente posteriormente passou a conhecer como Pangeia, certa porção de terra seca. E ele vai chamar essa terra seca de terra e o ajuntamento de águas de mares. Percebe como tudo vem em sequência de uma forma muito providente? E aí disse Deus no versículo 11: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Depois de ter criado, separado o firmamento, acima do firmamento para baixo do firmamento, depois de ter separado porção de terra e porção de água, Deus então faz com que a terra produza relva, produza ervas, produza flora, certo? E essa flora vai produzir sementes, essa flora vai crescer, essa flora é a base da vida aqui na terra, certo? Porção de terra seca. Ela vai produzir alimento para o que Deus vai criar depois. Isso é provisão, isso é tudo muito ordenado, isso é tudo muito lógico. Né? Para quem acha que o povo há 2000 anos antes de Cristo era meio burro, quando você lê um texto desse, você percebe que não tinha nada de burrice. Tá? A sequência é muito bonita, tá? E você vê um Deus extremamente providente, a providência de Deus atuando a todo momento para que as coisas funcionem. Árvores frutíferas, coisas que dão semente, e assim Deus fez. A terra, versículo 12, pois produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, terceiro dia. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. É interessante, irmãos, que Moisés usa a palavra luzeiros. Ele não usa a palavra egípcia para sol, nem para lua, porque esses dois astros eram vistos pelos egípcios como deuses. E o povo de Israel havia aprendido que eles eram deuses. Então Moisés aqui usa luzeiros para dizer que Deus os criou, não como divindades, mas como coisas que fazem parte da realidade criada. Não existem outros deuses, não existem outras realidades. Então Deus criou esse luzeiro maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, fazer separação entre o dia e a noite, agora por meio desses luzeiros. E aí ele coloca: e sejam eles para sinais de estações, para dias e anos. Então, agora, esse luzeiro maior seria responsável por marcar estações, anos, contar os dias e por aí vai. E aí, versículo 16, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem dia e noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. E aí, versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Agora Deus vai começar a preencher tudo isso com os animais. Então Deus criou o tempo, Deus criou a matéria, Deus organizou essas coisas sobre acima do firmamento, abaixo do firmamento,
porção de terra seca no meio das águas. Agora Deus fez os dois grandes astros e as estrelas para governarem esse sistema, criou as ervas para servirem de alimento e povoar a terra seca. Agora ele começa a preencher tudo isso com animais. Ele vai dizer, olha, povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E aí, versículo 24, diz também, Deus produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Beleza. Então, o Espírito de Deus pairando, certo? E os passos da criação mostrando a providência de Deus. Como Deus é sábio na sua administração das coisas. Como Deus é sábio em fazer com que cada coisa aconteça no seu momento certo, para que a próxima coisa possa acontecer da forma correta. Tudo isso nos mostra a providência de Deus, o governo de Deus sobre os mínimos detalhes para que as coisas funcionem. Como Deus permeia todas as coisas para que elas estejam em pleno funcionamento. Então, se Moisés mostra para o povo de onde o povo veio, ele também mostra que nós estamos aqui por meio dele, que tudo existe por meio dele. Ele permeia todas as coisas, ele age em todas as coisas. Deus governa sobre todas as coisas por meio da sua providência, certo? Deus faz com que as coisas aconteçam na sua devida ordem. Deus estabeleceu as leis para governar as estações do ano, o tempo, marcar os dias. Tudo isso nos fala da providência de Deus. E aí, por fim, Moisés vai mostrar que nós existimos, que tudo existe para a glória de Deus. É interessante que todas as vezes que Deus faz alguma coisa, como é que o texto termina? E viu Deus que era bom. Agora, bom em que sentido? Bom para quê? Certo? Quando que a gente diz que algo é bom? Quando a gente tem um propósito e aquilo que nós fazemos atendeu ao nosso propósito. É quando nós entendemos que algo deu certo, que algo ficou bom. Tá? Então Deus tinha um propósito e quando ele cria, ele olha para aquilo que ele criou e falou, isso atende ao propósito. Isso alcança o objetivo. Isso alcança a finalidade. É bom. Tá? Essa palavrinha bom também pode significar belo. Tá? Deus olha para tudo isso e diz, ficou belo, corresponde, eu me afeiçoo a isso que foi criado, é bonito. Tá? Isso gera uma reação boa. E aí quando nós vamos para a Escritura como um todo, nós vamos ver que tudo existe para mostrar a glória de Deus. Então quando Deus olha e diz é bom, e o propósito de todas as coisas é mostrar a glória de Deus, é refletir o caráter santo, justo, amoroso, belo de Deus, Deus olhou para aquilo que ele criou e disse, corresponde. Faz sentido. Realmente isso reflete a minha glória. Então tudo veio dele, tudo está aqui por meio dele, existe nessa provisão de Deus, nessa providência de Deus, que Deus age para que tudo aconteça da forma como deve acontecer. E os passos da criação nos mostram isso. E tudo existe para ser bom, para refletir o propósito santo, justo e belo de Deus. Tá? Existe para a glória de Deus. Assim como o povo deveria entender que o ser humano foi criado para Deus. Então, nesses primeiros 25 versículos de Gênesis, o Moisés está muito mais preocupado em mostrar para o povo qual foi a sua origem
fazendo um contraponto com todo aquilo que o povo havia aprendido de errado no Egito, do que séculos mais tarde brigar com uma teoria, por exemplo, como a teoria da evolução de Charles Darwin. Tá? Então, a ótica pela qual nós lemos o texto de Gênesis, ela deve ser essa. Um povo que havia saído do Egito, tendo um encontro agora com a sua identidade por meio do ensino da sua origem. E Moisés faz isso ao povo ali, provavelmente na base do Sinai. Algumas conclusões e aplicações. A primeira conclusão. Por meio dessa narrativa, Moisés mostrou ao povo a origem de todas as coisas. Deus. Deus é antes de tudo. Deus é o único eterno no sentido existencial da palavra. Ele não teve origem. Tudo veio dele, inclusive nós. Nós viemos dele. Nós não somos frutos do acaso, da aleatoriedade. Nós somos fruto do propósito de Deus. Nós somos fruto da intenção de Deus. Nós somos frutos do desejo de Deus. Deus quis nos criar, Deus teve o propósito de criar todas as coisas. Deus teve a intenção de criar todas as coisas. E tudo veio a existir a partir desse propósito soberano de Deus. Moisés também mostrou ao povo, a segunda conclusão, que todas as coisas subsistem em Deus. Todas as coisas são no presente por meio dele. Paulo vai dizer lá em Atos 17, 28, nele nos movemos e existimos. E Paulo diz isso a não crentes, porque não importa. Se qualquer pessoa está respirando sobre a face da terra, é porque Deus está agindo em sua providência para que essa pessoa possa respirar. O Espírito, o próprio Filho, depois, lá em Colossenses 1,17, falando de Jesus Cristo, Paulo vai dizer que nele, em Jesus Cristo, tudo subsiste. É como se Cristo estivesse amarrando todos os átomos e segurando-os para que a existência possa se dar. Tá? Em Hebreus 1:3, vai dizer que Cristo está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Logo, se o sol continua cumprindo a sua função, os astros continuam cumprindo a sua função, a terra continua funcionando, as estações do ano, a flora, a fauna, o nosso sistema biológico, se tudo isso permanece em funcionamento, é pela providência de Deus. É pela ação do Espírito de Deus, é pelo poder do Filho que sustenta todas as coisas, em quem tudo subsiste. Nós somos por meio dele, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Por fim, Moisés mostrou ao povo que todas as coisas existem para refletir a glória de Deus, inclusive nós. Tá? Deus cria e diz que a sua criação condiz com o seu propósito. Deu certo, é bom, é belo. Então não existem outros deuses, mas tudo que existe, existe para que o único Deus seja glorificado. Tá? Nós, seres humanos, somos meio esquisitos. A gente olha, de repente, para um animal, acha aquele animal muito bonito, e ao invés de glorificar Deus porque aquele animal é muito bonito, a gente glorifica o animal. Tá? Ao invés de olhar para o ser humano, entender toda a capacidade do ser humano e beleza do ser humano e glorificar Deus por isso, nós endeusamos o ser humano. Colocamos o ser humano no pedestal e o cultuamos como se Deus fosse. Quando todas as coisas foram criadas para refletir a glória do único Deus. Ele é o único com luz própria. Nós todos apenas refletimos. A criação reflete, nós refletimos, mas Deus é o único com luz própria, é o único que deve ser glorificado. Tudo foi criado para ele. E essas três coisas se aplicam a nós. Viemos dele, existimos por meio dele, devemos viver para a glória dele. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Só a ele. Aí, por fim, lá em 1 Coríntios 10:31, Paulo vai dizer, olha, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Tá? Porque nós somos criados para isso. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa identidade. E é vivendo nessa perspectiva, por meio de Cristo, agora que somos salvos e podemos viver para a glória de Deus, é por meio dessa
perspectiva que nós encontraremos plenitude. É interessante que um conceito que vai reger a mentalidade do povo hebreu, do povo judeu, é o conceito de shalom. Normalmente é traduzido por paz. Só que não é uma paz simplesmente, estou em paz. Aí você toma um calmante bem forte, você fica com essa paz. A paz a que shalom aqui se refere é uma plenitude. Tá? É quando você encontra o sentido máximo da sua existência e você finalmente se encaixa. E não só sua mente está em paz, mas você está em paz com o próximo, está em paz com Deus, está em paz com o mundo que te cerca, porque você sabe de onde você veio, você sabe por que você está aqui, você sabe para que você está aqui, você encontrou a plenitude, você encontrou a shalom. Tá? Nós só viveremos nesse estado de plenitude a partir do momento em que nós vivemos a partir da razão pela qual nós somos criados, quando nós cumprimos com o sentido da nossa identidade. Nós somos dele, por meio dele e para ele. Tá? E o pecado nos atrapalha, o pecado nos fere nesse sentido, o pecado continua nos direcionando a outras coisas, a outras direções. Por isso nós esperamos pela redenção final em Cristo, no dia em que nós seremos finalmente libertos da presença do pecado e viveremos para que fomos criados, como fomos criados, com o objetivo para o qual fomos criados, sem o pecado nos atrapalhando. Bom, gente, é isso que eu creio que Moisés tentou ensinar para o povo e é isso que Deus nos ensina no dia de hoje. Nós vamos orar e vai encerrar essa reunião daqui a 1 minuto e aí eu vou abrir uma outra reunião para quem quiser bater um papo. Deus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela tua palavra que nos instrui e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, Deus, que viemos de ti, nos movemos e existimos em ti por meio da tua provisão e, Deus, nós existimos para ti. Enquanto não vivemos dessa forma, nós não encontraremos a plenitude de Cristo Jesus. Nos ajude a vivermos dessa forma. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a unção do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós e sobre todos aqueles que amam Jesus Cristo e que vivem sobre a face da terra. Hoje, para todo sempre. Amém.